Olá a todos vocês, boa tarde. Quem vos fala é o professor Sebastião. Essa semana eu irei falar para vocês sobre a quinta semana do Plano de Estudo Doutorado, sétimo ano do Ensino Fundamental, volume 3 de 2021. Então vamos lá. A quinta semana, que fala sobre a catequização na América e as missões jesuíticas, página 114. Então vamos à página 114. Quinta semana, unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do novo mundo colonial americano, objetivo a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos e dominação e conciliação. Então, a apresentação, quando os portugueses para chegar na América trouxeram contigo a Igreja Católica representada pelos padres e mais tarde pelos jesuítas. E aí tem todo um contexto que a gente tem que voltar na Contra-Reforma, na qual o texto aqui vai falar o porquê da presença da catequização, das missões e reduções jesuíticas da América portuguesa e espanhola. A catequização dos colônios dos indígenas foi uma maneira de sobrepor a cultura católica ibérica sobre o novo território, ou seja, para impor a cultura católica aos nativos. Ou seja, a expansão da fé católica, né, e expansão. Demarcando o poder que a religião tem sobre os conquistados. Para compreendermos essa dominação, precisamos relembrar um pouco o conceito de reforma protestante. No século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, ao protestar contra as ideias da Igreja Católica, que ele considerava injustas, acabou gerando uma série de novas igrejas cristãs que traziam uma nova visão do cristianismo, diferente do catolicismo, como, por exemplo, a tradução da Bíblia no latim para as línguas locais, a proibição de adoração de imagens e a compreensão de que as obras terrenas facilitariam a salvação. Ou seja, é o surgimento das igrejas protestantes. As mais antigas são, né, que deu origem à luterana, de Martinho Lutero, depois a calvinista, de João Calvino, que foram seguidores de Martinho Lutero. Então surgem aí as igrejas protestantes. Bom, com resposta a essa multiplicação de igrejas, a Igreja Católica realiza a chamada Contra-Reforma, que vai contra esses reformadores, que é Lutero, Calvino, Thomas Müller, o rei Henrique VIII da Inglaterra. Entre 545 e 563, o Papa Paulo III organizou o Concílio de Trento com o objetivo de criar estratégias para ampliar novamente o domínio religioso católico e frear as novas igrejas. Dentre outras medidas, o concílio decidiu o quê? Criar o Index, o catálogo que continha livros proibidos de serem lidos por irem contra as ideias da igreja, então eles tinham que ser queimados. A instituição da Inquisição, um tribunal religioso que julgava os infiéis, os hereges, e aqueles que duvidavam do que pregava a igreja, chamada hereges, né? Criação das ordens religiosas, que tinham como objetivo levar a palavra de Deus a lugares distantes. Assim foram criadas, dentre outras ordens, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, e seus membros chamados jesuítas. Lembrando, Santo Inácio de Loyola era um militar católico que vivia na Espanha. A partir da criação de ordens religiosas, foi que as cortes portuguesas e espanholas passaram a trazer os jesuítas para a América com o objetivo principal de catequizar, né? Ou seja, de simplesmente transformar aqueles nativos que tinham a sua religiosidade, a sua cultura, né? Eles esquecerem essa religiosidade e cultura e agora seguirem o quê? Eles vão ser evangelizados, catequizados, né? E serão agora católicos. Ou seja, ensinar a palavra de Deus para os colonos e os indígenas, considerados pessoas de alma pura e digna de ser salvo. Para realizar os trabalhos nas colônias, os europeus capturavam os indígenas e utilizavam como trabalho escravo. Então, o nativo também foi utilizado como escravo. Quando os jesuítas chegaram na América, proíbem a escravidão dos indígenas e travam conflitos contra os colonos. Então, quer dizer, os jesuítas proíbem, não podem escravizar os nativos. Vão entrar em conflito com quem? Com os colonos. Como a saída para a proibição, os europeus intensificaram a busca por mão de obra escravizada da África, o que se reflete em outro problema racial hoje no Brasil. Então, quer dizer, na América Portuguesa, vai haver esse conflito com os jesuítas, vão surgir revoltas, como a revolta dos irmãos Beckman, que utilizavam lá no Grão-Pará
que era uma província ali que pegava Amazonas, né, e até a região do Pará, ou seja, Amazônia e Pará, e vai o quê? Simplesmente que utilizava largamente a mão de obra escrava nativa para tirar produtos da floresta, como o anil, o cacau, né, e outros produtos. Bom, e esse conflito, e vão surgir conflitos, né? Para facilitar a catequização dos indígenas, os jesuítas criaram as missões jesuíticas ou reduções. São povoados administrados por eles que tinham por objetivo de reunir índios para serem catequizados. Dessa maneira, eles conseguiram impedir que os índios fossem capturados e escravizados. Mas muitas dessas missões e reduções jesuíticas serão invadidas, sim, pelos bandeirantes paulistas no Brasil. Vamos continuar. Na região sul do Brasil, por exemplo, foram criadas várias dessas missões, incluídas da cidade de São José das Missões, que abriga hoje as ruínas de uma missão abandonada. Entretanto, no período colonial, a região pertencia aos espanhóis e aos jesuítas, que vieram a mando do rei espanhol. Em 1750, Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado de Madrid, que dividia o território americano entre os dois países. Isso ocorreu porque os portugueses fizeram expedições para o interior do continente, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, que dividia o quê? Que foi assinado na cidade de Tordesilhas, lá no sul da Espanha, onde dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Tudo que estava a oeste e que passava a 360 léguas das ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde, pertencia à Espanha. A leste pertenceria a Portugal. Lógico que os outros países não aceitaram, invadiram, né? Principalmente os protestantes, como, no caso aí, os holandeses, os ingleses que eram anglicanos, os franceses que, em parte, eram protestantes, então eles não vão aceitar e vão invadir. Bom, o Tratado de Tordesilhas, que já que, por 60 anos, as duas coroas estavam sob o domínio da Espanha. Então, nós temos a União Ibérica aí, que vai acabar com esse Tratado de Tordesilhas e vai criar esse Tratado de Madrid, que é a união dos tronos de Portugal e Espanha, na qual simplesmente está ligada à morte do rei, do soberano português, que não deixa herdeiros, né? E aí vai haver invasão lá de Portugal pelos espanhóis e vai unificar os dois tronos. Bom, portugueses e espanhóis passaram a demarcar as suas posses novamente, mas sem respeitar os territórios abrigados pelos indígenas. Em 1753, os índios que viviam na região sul entraram em conflito com os exércitos ibéricos, Portugal e Espanha, no caso. Os jesuítas lutaram ao lado dos índios. Mesmo assim, não foram capazes de impedir a demarcação em 1756, na qual os indígenas se renderam a Portugal e expulsou os jesuítas do Brasil, né? Então, ou seja, não foi capaz de impedir a demarcação e em 1756 os indígenas se rendem aí. Bom, vamos às atividades. Então, nós temos aí 3 questões. Vamos à primeira questão. Da Universidade Federal de Minas Gerais, adaptada, quando chega a época do amanho da terra e da sementeira, o padre dá a cada índio 2 ou 3 juntas de boi para o trabalho na roça. Pois o padre chegou a um índio que lhe parecia ser o mais aplicado, né? Que tinha ele feito dos bois que o padre tinha lhe emprestado. O coitado está com fome. Desatrela o zebuno e o abate, ou seja, ele matou o boi para quê? Acabar com a sua fome. Dessa maneira, o pobre boi do arado virou fumaça num único almoço. Aos europeus, isso parecerá incrível, mas aqui entre nós é a pura verdade que os índios deixam estragar as espigas de milho maduro e amarelas se os padres não o ameaçam expressamente com 24 pancadas de sola com um castigo. Castigar dessa maneira paternal tem resultado extraordinário também entre os bárbaros mais selvagens. De sorte, nos amam de verdade, como os filhos aos pais. Então, Antão Sepp, aí, um texto dele, vai falar o seguinte: a paisagem acima se refere ao trabalho que os jesuítas desenvolveram junto aos índios do Brasil no século XVI e XVII. Sobre essa relação entre índios e jesuítas, respondo:
como os indígenas eram tratados pelos jesuítas. E aí nós temos que ler aqui, né? Como é que ele era chegado, né? Como é que ele era tratado. Vamos ler aqui, ó. Às vezes eles eram o quê? Castigados, né? Mas eles eram castigados para quê? Para que deixassem de ser o quê? Na visão dos jesuítas, selvagens. E eles pudessem o quê? Catequizar, né? Então vamos começar a entender isso aí. Porque o texto diz que o castigo era feito de maneira paternal, ou seja, como se fosse um pai educando um filho. Por que ele diz isso aqui? Porque eles são igual o quê? Iguais ao quê? Os nativos são iguais ao quê? O índio. Iguais a crianças, né? Na qual tem que ser o quê? Educado. Muitas das vezes, essa forma de educar é vista como algo que paternal, de pai para filho, né? Olha, e aqui no final do texto já fala, olha, por sorte, de sorte, que nos amam de verdade, como os filhos aos pais, né? Então, olha, prestem atenção nisso daí para vocês responderem. Qual a crítica que o próprio texto faz sobre o modo como os jesuítas agem? O que vocês acham que o texto está criticando aqui? Primeiro, critica que eles dão a terra e a semente e o nativo não faz nada, não é isso? Então, é isso que o texto está falando. E para contornar a situação, eles têm o quê? Dar pancadas de sova como castigo. Para ensinar, para educar, segundo eles, né? É assim que os jesuítas agem no texto, né? Bom, segunda questão, leia o texto. Seu interesse pelas letras também se manifestou na produção de uma extensa obra que incluía a elaboração de poesia, sermões, cartas, peças teatrais religiosas e a produção de uma gramática intitulada A Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Essa preocupação com a língua era de essencial importância para a consolidação do projeto evangelizador dos jesuítas, sendo que textos e apresentações artísticas eram produzidas na língua nativa com forma de facilitar a conversação ao cristianismo. Então, está aqui, né, no Brasil Escola UOL, a fonte que foi retirada desse texto, e vamos às perguntas. O texto aborda um pouco da vida do padre José de Anchieta, jesuíta, que esteve em contato direto com os indígenas. Sobre o texto, e os jesuítas respondem, qual era a preocupação do padre? Qual que era a preocupação? Hein? Será que a gente pode definir, melhor dizendo, né? Não denominar, mas definir como comunicação? Vamos entender aqui, preocupação com a língua, né? Para quê? Para evangelizar. Então, essa era a preocupação. Comunicação com a língua para evangelizar, né? E converter o quê? Ao cristianismo. Essa é a principal preocupação aí do padre. Por que essa preocupação era importante para a relação da igreja com os índios? Vamos entender por que porque essa preocupação era importante. O que eles queriam? Evangelizar. Como evangelizar? Né? Por meio do entendimento, da compreensão que se faz pela utilização da língua. Então, essa é a importância. 3. O Concílio de Trento estabeleceu uma série de mudanças na Igreja Católica. Sobre o concílio, respondo, por que o Concílio de Trento foi organizado? Aí nós vamos voltar lá em cima no texto. Olha, aqui, ó. Leiam esse parágrafo que vai ajudar vocês a responder por que o Concílio de Trento foi organizado, né? Olha, leiam aqui e respondam a terceira questão, letra A. B. Cite 3 mudanças feitas pelo concílio. Quais são as mudanças feitas pelo concílio? Vamos voltar lá aqui, olha. Esses 3 pontinhos. Leiam e respondam a questão aqui, que é a letra
B. C. Qual a relação entre o concílio e a presença dos jesuítas no Brasil? Ó, vamos passar aqui da B agora para C, né? Então, eu acho que vocês, né, terão que ler esses dois parágrafos aqui, para vocês entenderem essa relação do Concílio de Trento e a relação dos jesuítas com o Brasil. Ok? Então, gente, por hoje é só. Ficamos por aqui. Próxima semana é a última semana do nosso Plano de Estudos Tutorados, volume 3, que é o PET 3, do terceiro bimestre, galera. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês para todos vocês e até a próxima.